Muito bem. Olá, eu sou a Paula, em nome da Ledvence, apresento a vocês o convidado de hoje, Nuno Paiva. Olá, Nuno. Olá, tudo bom, Paula? Tudo bem, Nuno? Tivemos alguns problemas técnicos na nossa última tentativa aí de fazer uma live pelo Instagram, então agora mudamos para o aplicativo Teams e eu acho que agora vai funcionar perfeitamente, certo, Nuno? Eu espero que sim, mas está funcionando muito bem agora. Que bom, que bom. Estamos Pessoal, dando, estamos Nuno, dando o domingo à luz. exatamente. Em pleno domingo estamos aqui de novo, mas agora vai dar certo e todo mundo vai poder conhecer profundamente aí o sistema Biolux. E dessa vez a gente também já vem com todo o conteúdo de respostas das lives, né, Nuno? Então, todas as perguntas que foram feitas na live serão respondidas aqui hoje. Perfeito. Bom, pessoal, o Nuno, ele é head do portfólio profissional da Ledvence na Europa, iniciou conosco na OSA em Portugal em 2001 e foi transferido para a Casa Matriz na Alemanha. Trabalhou aqui conosco no Brasil por 3 anos, de 2012 a 2015, sendo responsável pelo portfólio de lâmpadas para iluminação geral na América Latina. O Nuno é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Autônoma de Lisboa. Muito bem, Nuno, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, então. E aí a gente começa oficialmente aí para apresentar o nosso sistema Biolux, a iluminação centrada no ser humano. Nuno, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que a luz influencia o nosso relógio biológico. Então, Paula, como ser humano, né, como animal que somos, nós somos influenciados pela luz desde que nascemos. E essa influência vem desde a nossa existência e não só a nós, mas também a qualquer animal, a luz tem a sua influência. Claro que a melhor luz, a luz com melhor qualidade, é a luz natural. Essa luz natural tem um fator muito importante, que é o dinamismo da própria luz. Então, esse dinamismo é refletido não só na noite e no dia, quando a luz aparece ao nascer do sol, até ao ponto de clímax, ao meio-dia, até que ela se vai pôr ao fim do dia. Mas depois, sem luz, também existe um fator que é a noite. Então, com a noite, nós temos a ausência de luz, naturalmente. Com essa ausência, o nosso corpo tem uma reação também que vai influenciar os nossos hormônios internos e também vai influenciar a produção de cortisol, que é o hormônio que nos vai dar mais capacidade de estarmos alerta, mais atividade, que é produzido durante o dia com a ação da luz, ou a melatonina, que é produzida então à noite com ausência de luz ou com uma luz adequada. Já vamos falar um pouco que luz é essa que permite a produção de melatonina. Mas a luz em si tem um fator bastante importante, que é o visual. A luz, claro que quando a luz existe, nós temos capacidade de ver os objetos e de ver essa própria iluminação entrar pelo nosso globo ocular, que por ação de receptores no nosso cérebro, essa luz vai ser dirigida ao nosso hipotálamo, que é uma importante área do cérebro que gera muitas reações químicas e produção, então, desses hormônios. Nessa parte já estamos a falar da ação da luz no efeito biológico, ou seja, como a luz influencia o nosso relógio interno e o nosso corpo, de forma biológica, como eu estou a falar. Tudo isso tem um fator muito importante com a produção dos hormônios, não é? Que são produzidos no nosso corpo, tem um efeito importante no emocional. Se nós estamos com bom humor, com mau humor, com sono, ou se estamos ativos, se temos insónias, tudo isso tem efeito na luz e como a luz é utilizada e dirigida para então o nosso corpo, no fundo, não é? Através do globo ocular. Então, como eu estava falando, 3 efeitos principais: o visual, claro, nós vemos a luz e por causa da luz vemos os objetos também. Quando a luz entra no olho, vai ao nosso cérebro e dá-nos um efeito biológico com a ativação do cérebro, e depois a produção então dos hormônios dá-nos então
esse efeito emocional. Pode ser um efeito positivo ou um efeito negativo. Nós queremos, claro, que seja um efeito positivo para termos o nosso ritmo, vamos dizer, diário do relógio biológico de forma certa e corrigida. E não estarmos a alterar por uma má iluminação o nosso relógio interno de uma forma negativa que nos vai produzir, por exemplo, insónias, que ninguém quer, certo, Paula? Entendi. Puxa, é incrível, né? Como é que tanta influência. E fala um pouco sobre também a questão da luz do dia, a luz natural, ela tem uma influência muito grande também com relação a uma fonte de energia para a gente no ciclo circadiano, não é isso, Nono? Claro, então, esse ciclo circadiano, o que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano é um ciclo de 24 horas. Todos os animais na Terra são influenciados por esse ciclo de 24 horas, que não só nos dá a luz, quando ao amanhecer do sol, depois o pôr do sol, mas também nos dá outras situações, como a fome, certo? Nós, com a regulação do próprio ciclo circadiano, nós vamos ter fome ou vamos ter outras necessidades que têm que ser, vamos dizer, utilizadas, não é? Então, a luz vai ter uma influência nessas 24 horas. Existe, por exemplo, uma situação que é, no nascer do sol, quando a luz nasce, ou só quando o dia nasce, vocês reparam que a luz é uma luz mais amarelada. Isso tem a ver com os comprimentos de onda que estão a ser dirigidos pela atmosfera. Portanto, o sol entra num certo ângulo na atmosfera e funciona dentro de um comprimento de onda. Esse comprimento de onda, no nosso olho, no olho humano, ele é visualizado como uma luz mais amarela. Essa é uma luz que nós referimos como uma luz de relaxamento. Então, que é para não entrarmos no dia logo de uma forma muito agressiva com a luz azulada. Ao longo do dia, essa luz vai passar de uma temperatura de cor mais baixa para uma temperatura de cor mais alta e mais intensidade de luz. Não só a temperatura de cor muda, mas também a intensidade de luz vai mudar. No exterior, por exemplo, nós vamos estar sujeitos, durante um dia normal, por exemplo, na Europa ou em São Paulo, um nível de luz de entre 10 mil, se o céu estiver nublado, até 100 mil lux. Portanto, vocês estão a ver aí a intensidade de luz que nós somos sujeitos quando estamos no... vamos dizer, fora. Externos, não é? Né? Exatamente. Quando não estamos dentro... Né? Claro, quando não estamos dentro de casa, quando estamos no exterior, vamos estar sujeitos entre 10 mil a 100 mil lux. Depois, durante o dia, essa luz vai baixar de intensidade e também vai para uma zona, outra vez, de uma luz mais controlada em termos de temperatura de cor e mais nos tons amarelados, numa temperatura de cor mais baixa. E isso vai ser o clímax junto ao pôr do sol. Quando o sol se põe, começa a noite. Então, o interessante disto, Paulo, é que quando começa a noite, naturalmente, a produção de cortisol, que nos faz ativos, vai quase extinguir, certo? Naturalmente, os animais não são expostos a mais luz nenhuma, correto? Claro. Exatamente. Então, hora de... À noite, vamos produzir só melatonina. Então, o nosso corpo vai baixar de atividade, certo? Vai ter uma atividade mais baixa e preparar-se para adormecer, correto? Mas, agora, não é? Nós estamos o ser humano vive mais dentro de casa do que fora de casa. E à noite ele tem necessidades de luz também. Então a necessidade não para quando o sol se põe. Nós vamos para casa, vamos continuar a ser expostos à luz. Tanto luz artificial vindo de luminárias ou de lâmpadas, mas também dos nossos celulares, da TV, dos iPads. Então, estamos constantemente a ser expostos à luz
e muitas vezes até adormecermos. Muitas vezes a pessoa até adormece a ver TV, certo? Claro. Isso é um fator que influencia de forma muito negativa o nosso biorritmo e o ciclo normal circadiano, porque vamos continuar a produzir de alguma forma o cortisol que nos torna Entendi. ativos. Por isso, muitas pessoas sofrem de insónias, por exemplo, Paulo. Claro. São expostas a uma luz, são expostas à luz e não à luz adequada para esse tempo noturno, que já deveria estar sem luz, correto? E então, com este sistema que nós estamos a apresentar hoje, nós estamos a tentar combater um pouco essa má utilização da luz. Nós vamos acompanhar o ciclo de luz natural e mesmo quando depois o dia acaba, nós vamos continuar numa luz que nos permite produzir a melatonina que tanto necessitamos para termos um sono relaxado e termos uma estabilidade emocional melhor também. Que legal, Nuno. Então, eu acho que assim, o ciclo circadiano, então, através do sistema Biolux, a gente consegue fazer, então, uma simulação do que seria a luz natural de uma maneira positiva para influenciar positivamente, então, na saúde e no bem-estar das pessoas. Correto. Então, ainda bem que colocou este diapositivo, este slide. O que é que ele nos diz? Essa linha branca fina que se pode ver aí, isto é um dia normal, por exemplo, de verão na Europa. Correto? Onde amanhece. Paula, pode-me ajudar a ler? Há cerca de. Sim, a gente tem aí às 3 horas da manhã, está uma luz branco quente mostrando aqui. A partir das 6 da manhã começa uma transição de luz branca, que vai aqui no horário de verão da Europa às 9 da manhã, com já uma luz branca fria, que se estende até às 3 da tarde. Depois, de 3 às 6, já começa uma luz branca de novo de transição, até que de 6 às 9, que é a hora que está entardecendo, horário de Europa, Alemanha, né, já volta para um branco quente, que seria para a gente, vai entre 5 e 6 da tarde, quando está o nosso entardecer no Brasil. Correto. E tanto no amanhecer, você pode ver nesse gráfico, a temperatura de cor é uma temperatura de cor baixa nos amarelos, correto? E no ponto meio do dia, a intensidade é muito elevada, como eu falei, e com uma luz bastante azulada, cerca de 10.000 kelvins, muitas vezes até mais, se o tempo estiver com nuvens. Depois, ao fim do dia, volta a estar, então, essa luz mais amarela, que vai durar pouco tempo, até que anoitece. O que é que nós queremos? Queremos acompanhar, no fundo, essa curva e, como veem aqui, o nosso sistema Biolux, iluminação centrada no ser humano, acompanha de forma correta todo esse ciclo. Sim. Então, aqui só uma coisa que eu acabei não comentando, a luz artificial, então, que seria esse ciclo que a gente faria através do sistema Biolux, é a linha mais fina, né? Claro. E a linha mais grossa é a luz natural. Então, a gente percebe que a luz artificial, ela está seguindo à risca esse tempo, né, em horário e intensidade de luz e temperatura de cor, o que estaria ocorrendo com a luz natural, não é isso, Nuno? Claro, correto. Bem, e aí, conta pra gente, então, Nuno, em que aplicações esse tipo de sistema seria primordialmente interessante, assim? Então, essa colagem de imagens reflete exatamente as aplicações onde nós vemos grande potencial de utilização desse sistema. Vocês, logo aí no canto superior esquerdo, veem uma situação de um lar de idosos. Então, todos nós temos necessidade de ter a luz adequada. Quanto mais idade as pessoas têm, mais necessidade têm também dessa luz, certo? Porque a sensibilidade da própria pessoa altera e as insónias podem aumentar. Então, lar de idosos, hospitais, zonas, não hospital na sala de operações, mas todas as áreas comuns, corredores e quartos do hospital devem ter uma iluminação semelhante, ou este sistema Biolux é perfeito para
então, acompanhar toda essa necessidade de uma boa iluminação para o ser humano. Depois, salas de reuniões em escritórios, zonas onde é necessária também uma atenção, como zonas de trabalho em fábricas. Nós vamos ter um exemplo mais tarde de uma escola onde tem também uma área de trabalho intensivo, onde esta luz é utilizada. Escritórios normais, portanto, onde nós normalmente trabalhamos no dia a dia, e salas de aula. Então, as escolas, todas as escolas, não só na sala de aulas, mas também, outra vez, nos corredores, nos banheiros, em todo o local, a luz tem que ser dinâmica, porque o dinamismo, como eu falei no início, é importante, é muito importante, porque é ele que está presente também na iluminação natural. A iluminação natural tem esse dinamismo e nós queremos ter também o dinamismo na iluminação artificial. Não, e a gente faz tarefas diferentes ao longo do dia, né? Então, você pode ajustar o tipo de trabalho que você está fazendo, isso é muito interessante. Então, Nuno, conta para a gente um pouco sobre o sistema Biolux, assim, ele já vem com algumas cenas pré-estabelecidas, já pensando sobre essas atividades, não é isso? Claro. Este sistema é um sistema que vão ver, é muito fácil de utilizar. E o que estão a ver aí no sistema é uma sala de reuniões, no fundo, e tem a unidade de controle de todo o sistema. Então, no sistema, vocês só vão ver, no fundo, só vão interagir com esse botão, com essa unidade de controle, que tem mais ou menos a dimensão de uma mão fechada. E essa unidade de controle é muito simples de operar. Ela só tem a capacidade de, para o utilizador, mudar a cena entre relax, create, natural, focus e boost. Então, você pode escolher durante o dia, em qualquer altura do dia, conforme a atividade que esteja a fazer, escolher que o seu sistema esteja numa curva que acompanhe também o dia, certo? Não vamos alterar a função do HCl de alguma forma. Ele vai ter ainda todas as capacidades de funcionar de acordo com as temperaturas de cor àquela altura do dia, mas você pode alterar um pouco como é influenciado por essa luz. Então, pode ter uma situação onde necessita mais relax, então a temperatura de cor vai baixar um pouco. Mais certo? quente. Mais quente, uma temperatura de cor cerca de 2700 Kelvin, se estiver numa altura do dia que permita. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Se você estiver ao meio-dia, que você precisa, e a luz do dia lá fora é uma temperatura de 10.000 kelvins, o sistema não vai permitir ir a 2700 kelvin. Ele vai ficar, no mínimo, nos 5.000 kelvin, mas vai baixar dos 6.500 kelvin, que seria máximo natural, de azul, nessa altura, para... Como, Paula? Que seria o máximo que o sistema permite, assim, né? Em azul, claro, ele ajusta para um pouco menos. Um pouco menos no relax. E também no create. No create também ele vai ajustar, por exemplo, de 6.500 Kelvin, vai ajustar para 5.500 e no relax vai ajustar para 4.500. Okay? Claro. Mas vai continuar uma temperatura baixa. Se você, ao meio-dia, em vez de estar no meio-dia, se estivesse, por exemplo, às 9 da manhã, ele iria ajustar não para 4.500 Kelvin, mas talvez para 3.000 Kelvin, porque o ajuste tem a ver também com a hora do dia. O contrário também é verdade. Se você colocar no Focus ou no Boost, se você já estiver ao fim do dia, certo? Se você estiver a umas 5 da tarde, mesmo que você coloque no Boost, ele não vai influenciá-lo de forma negativa. Então, ele não permite ir novamente aos 6.500 Kelvin. Tudo isto é feito e regulado de acordo com um algoritmo que está dentro do sistema, porque nós não queremos que o sistema, que você tenha capacidade como utilizador de alterar a sua iluminação de uma forma que o vai influenciar negativamente no seu ritmo circadiano e na produção de melatonina. Tem muita ciência por trás, né, Nuno? Impressionante. Tem muita ciência por trás, mas a utilização do sistema é muito fácil. Claro, claro. Muito bacana. Então, acho que agora a gente podia pedir para você já começar a apresentar um pouco quais são esses produtos que compõem o sistema Biolux.
Ok, então essa seria a unidade de controle. Vocês podem ver aí que ela tem o tamanho, não é? Primeiro é redonda, que é para facilitar a interação e para perceber, imediatamente o utilizador percebe como uma situação de um objeto redondo que ele funciona rodando, correto? É esse o objetivo de termos feito o objeto redondo, que intuitivamente a pessoa vai tentar rodar. E quando roda, ele vai fazendo cliques de uma forma muito homogénea e vai passando, então, entre essas cenas, não é? Entre esses modos, entre o relax e o boost. A forma, por exemplo, eu tenho este sistema instalado no meu escritório e eu tenho sempre no natural. O natural é a cena que permite, de forma mais adequada, seguir o acompanhamento do dia em termos de luz dinâmica. Quando você altera, vai alterar um pouco já essa curva. Ou seja, você, por exemplo, se tiver numa situação onde necessita talvez de mais relax, ou ao contrário de boost, porque vai ter uma reunião, você depois disso acabar deve voltar sempre ao modo natural para que a curva seja ideal. A instalação deste botão é muito simples também. Ele é só fazer um orifício na parede com a norma de 60, um orifício no fundo de 68 milímetros para incluir uma caixa de passagem, que a gente diz aqui. E ele é ligado diretamente a 220 volts. Entendi. 220 por quê? Porque é a tensão utilizada em situações profissionais. Eu acho que, eu sei que no Brasil, quando a instalação de uma iluminação é para a situação profissional, como numa indústria, num hospital ou mesmo num escritório, a iluminação que está no teto, vamos dizer, mesmo que em certos estados seja 110 o normal para o residencial, o 220 é o standard. É assim, sim. Não é, Paula? Sim, é tranquilo para a gente, com certeza. Bom, e também pelo design aí desse produto da unidade de controle, recebemos esse ano o Red Dot, né? Claro, então nós participamos na nomeação do Red Dot, que é um prémio muito importante em termos de design na Europa, e logramos ser um dos vencedores do Red Dot Award para este produto. Então, neste caso o prémio evidencia o design. Nós vamos depois falar de outros prémios que vão evidenciar a capacidade técnica do produto, mas neste caso é o design. Sim, além da questão dele ser smart, completamente sem fio, né? Bom, e as luminárias, Nuno? O que nós temos aí para compor o sistema? Claro. De acordo com as aplicações que eu falei mais nos diapositivos, slides anteriores, vocês viram que a necessidade de luminárias é entre os painéis de LED, que podem ser montados de forma... tem que me ajudar na palavra agora. É encastrada, não é? Como é que me fala no Brasil? Embutido ou sobreposto? Embutido, claro, embutido. Então, o painel pode ser embutido ou pode ser montado à superfície com um acessório que vamos mostrar mais tarde. E depois tem os downlights também. Por que o downlight? Porque o downlight também é necessário, tecnicamente, é necessário porque é uma iluminação muito importante que, se for colocado de forma correta numa sala, ele vai influenciar ainda mais de forma positiva a utilização do sistema. Mas eu vou falar disso um pouco mais tarde. Então, tá bom. Muito bem. Só para falar um pouco, vocês podem ver aí que a instalação desse produto também é 220. A temperatura de cor do painel varia entre 2700 Kelvin e 6500 Kelvin. Tem um Unified Glare de 16, ou seja, está perfeitamente adequado para iluminação. É o índice que não ofusca, né? Claro, não tem glare, não tem ofuscamento. Não tem ofuscamento, índice menor que 16. E uma excelente reprodução de cores, né? Isso tudo vale tanto para o painel quanto para o downlight, não é isso? Claro, essas informações? tanto para o painel como para o downlight. E o índice de restituição de cor
também é superior a 90. Então, porquê essa decisão? Porque nós queremos, no fundo, como eu falei, acompanhar o dinamismo da luz do dia, que nós estamos habituados como ser humano, mas também as cores. A reprodução de cores é muito importante porque, intuitivamente, temos um placebo positivo ou também quando entendemos que a cor está correta. Então, por isso é que a influência do HCl, porque é uma iluminação adequada ao ser humano, também temos que ter preocupação com o índice de reprodução de cor. Então, é superior a 90. Muito bem. Então, o GR menor que 16, que é a questão do ofuscamento, e a reprodução de cores também excelente. E aqui a gente mostra essa moldura... desculpa, não volta. Só para falar um pouco do porquê que nós escolhemos um índice de ofuscamento menor que 16. A norma pede para escritórios, o mínimo é 19, certo? Mas com 16, depois de vários testes, nós verificamos que para influenciar de forma mais positiva a luz a entrar no nosso olho e para não haver, então, uma luz muito agressiva a entrar de forma direta, nós percebemos depois de testes que o 16 é o melhor índice, vamos dizer, para este sistema. Muito interessante, muito bem. E tudo isso instalado sem fio, não é isso, Nuno? Claro, então, a luminária em si, claro, tem que ser ligada, o driver tem que ser ligado a 220 no teto. Mas a comunicação da informação vinda da unidade de controlo para a luminária não tem qualquer fio. É completamente wireless, utilizando um sistema Zigbee 3.0 de última geração. Se você aqui é a instalação na rede elétrica, né? Exatamente. Eu depois vou falar um pouco disso, mas a ligação entre a unidade de controle e todas as luminárias do sistema, sejam downlight ou painel, vai ser feita de forma wireless com Zigbee 3.0 de última geração, como eu falei. E então é um sistema muito adequado à utilização profissional. É o mais provado, o Zigbee é o melhor sistema para a iluminação profissional. Seguro. E este sistema, uma particularidade do sistema, é que cada unidade de controle está preparada para funcionar com até 20 luminárias. Então, não é um sistema para um escritório inteiro, para vários pisos. É fazer escritório, ou sala de reuniões a sala de reuniões. Cada sala de reuniões vai ter a sua unidade de controle. E vai controlar até um máximo de 20 luminárias. Depois, quando sai no corredor, já vai ter que ter outra unidade de controle. Porquê isso? Porque, de acordo com várias utilizações, a regulação pode ser feita de forma diferente. Então, nós não queremos regular a unidade de controle numa sala de reuniões e ajustar para o open space todo, correto? Então, é muito mais simples e também mais simples de fazer na instalação o comissionamento. Então, eu não vejo isso como uma desvantagem do sistema, eu vejo como uma vantagem. Sim, até porque você está fazendo atividades diferentes em cada uma dos ambientes, então você vai ter que ajustar de acordo com a tua necessidade, que pode não ser a mesma do outro ambiente, né? Claro, e mesmo que tivesse um sistema de Light Management System para todo o edifício, iria ter, de qualquer forma, de ter unidades de controlo em cada sala, correto? Mesmo que todas elas respondessem a esse gigante de controle de iluminação do edifício todo. Então, esta é uma proposta de escritórios pequenos, certo? Salas pequenas, até 20 luminárias, ou salas de conferência, ou, como eu falei, lares de idosos, numa zona, de uma sala de estar, não é? De um lar de idosos, ou num quarto. Então, cada hospital também, né? Para cada um dos pacientes, tudo de maneira independente. Tudo individual. Claro. É isso. Ok. Bom, a moldura, nós já temos isso em linha, eu acho que o mercado já conhece, né? Só para poder fazer a instalação sobreposta. E aqui você estava falando sobre também a facilidade de instalação na rede elétrica. Claro, então, nós queremos facilitar ao máximo a instalação
para o instalador que está a fazer o comissionamento do sistema, quando está a programar, mas também quando está a fazer, no fundo, quando está a instalar eletricamente. Então, todos os produtos vêm com uma caixa, onde, sem qualquer ferramenta, ela pode ser aberta, instalar os cabos elétricos com a ação do dedo somente, fazer o strain relief, ou fazendo que o cabo fique seguro e não saia, como está a ver aí na imagem do dedo. Portanto, quando ele trime para baixo, ele faz o strain relief do cabo e o cabo fica seguro eletricamente. E depois fecha a caixa e a luminária está instalada. Muito simples, sem qualquer ferramenta, nem precisa de utilizar... caixa, né? Com clique. Claro, tudo com clique. Muito bem, muito bem. E tudo isso funciona, então, essa questão de você agrupar e trabalhar com essas cenas através de um aplicativo? Claro. Esse aplicativo está disponível no sistema iOS da Apple ou no sistema Android da Google. Então, qualquer celular no mercado está preparado para fazer o download desse aplicativo nosso, que se chama BioLux, Advanced BioLux, e com ele, o aplicativo serve somente, isto é importante, ele não serve para controlar o sistema, mas serve para fazer a instalação do sistema. Dizermos ao sistema, agora eu tenho as luminárias instaladas, ligadas todas à corrente elétrica e a unidade de controle também, e vou começar então a fazer a programação. Essa programação é feita entre o celular e a unidade de controlo por Bluetooth, certo? Mas o protocolo aqui não importa, é só para fazer a programação do sistema. E a programação do sistema também é muito simples. Cada luminária tem um QR Code, tem um código de barras que está impresso na própria luminária e no manual de instalação, e simplesmente com a aplicação, abrindo a câmara, faz então uma foto desse QR Code e automaticamente a luminária é feito um link ao sistema. Então é tão simples. Já reconhece a quantidade de luminárias do ambiente, né? E já traz para o aplicativo. Claro, cada foto que você tira desse QR Code, ela vai entrar no aplicativo e você vai começar a ver então as luminárias a entrar e só com isso faz o comissionamento do sistema. Muito simples. E imediatamente após de todas as luminárias estarem dentro do sistema e você visualizar no aplicativo, a partir daí é só sair e começa a funcionar o sistema HCL BioLux, porque o botão vai imediatamente começar a funcionar sem qualquer problema e pode ir então a outra sala e fazer a instalação do outro sistema. Vamos ver, então, como é que fica assim, uma instalação típica de uma sala com esses produtos? Nuno, explica para a gente, por favor, como que você instala esses produtos no teto. Então, esta é uma situação bem genérica e que acontece em muitos escritórios atuais. O que é que temos aí do lado esquerdo? Temos, do lado esquerdo e em cima, temos duas paredes. Neste caso, paredes pintadas, certo? E em baixo temos uma grande área vidrada, com vidro, e ao fundo temos uma TV. O que é necessário fazer para esta instalação? Claro, instalar, como está descrito aqui, a forma mais simples de iluminar esta sala é com iluminação direcionada, de cima para baixo, com painéis de LED. O projetista colocou aqui 6 painéis de LED para esta sala, que tem cerca de 20 metros quadrados. E depois podem ver também nesses círculos, são os downlights, que podem ver iluminados ali junto à parede. Esses downlights são importantes também porque eles vão fazer uma iluminação, vão varrer a parede, vão fazer um wall washer, e vai ajudar que as pessoas que estão na sala vão ter muito mais conforto visual, porque não têm só uma luz de cima, mas no fundo vão ter uma parede iluminada também que lhes vai projetar a luz no seu globo ocular. Mas vai fazer isso de uma forma
bem direta, bem suave e sem qualquer encadeamento. Porquê que não temos downlights na parte de baixo? Porque temos uma zona vidrada, certo? Então, quando tem vidro, mesmo que tivéssemos lá o downlight, não iria haver reflexão na parede, então não faz sentido colocarmos os downlights nessa situação, nem faz sentido colocar por cima da TV, porque iria criar um encadeamento na tela. Claro. E eu me lembro de uma pergunta durante a live a respeito do reflexo sobre a mesa. Nuno, o que você tem a dizer sobre isso? Então, se a sala estiver bem projetada, porque um projeto de sala, de iluminação, não acaba com a luz, certo? Acaba com a pintura que é feita nas paredes. Tudo isso tem influência. Acaba com o material que as mesas são construídas, com o próprio acabamento da mesa de trabalho. Por isso Exatamente. Ela tem que ser fosca, sem brilho, né? Que já é o material de escritório. Então isso já... Mas os especialistas em material de escritório sabem tudo isso. Conhecem, exatamente. E trabalham também connosco, para dizer a verdade, com empresas de iluminação, para se adequarem também aos ângulos de abertura das luminárias atuais e aos LEDs, porque os LEDs emitem a luz de forma diferente das lâmpadas tradicionais, para adequar as pinturas do material de escritório, para ter também menos esse encadeamento, porque não faz sentido não termos glare vindo do teto, mas termos glare vindo da mesa. Exatamente. É uma ótima tanta pergunta. Ciência do GR na luminária e, claro, o acabamento da mesa também não pode deixar de ter essa preocupação. Muito bem, então, por tudo isso, nós tivemos muitos prêmios esse ano, né, em 2020. Conta pra gente um pouco, porque tem uns aqui muito importantes, né, Nuno? Sim, muito importantes. Temos o Red Design Award, que ganhamos, então, em 2020. Outro grande prémio de design, o German Design Award. Este não é tão europeu, é alemão, mas a Alemanha tem uma importância muito grande em termos de design. Então, empresas muito grandes de automóveis, que todo mundo conhece, que são fabricados na Alemanha, lutam para ter esse prémio nos seus automóveis. E nós ganhamos, então, o German Design Award, que ficámos muito felizes, então, com essa premiação. Outra premiação muito importante, que estamos bem nervosos, então, foi a premiação da VDE, que é um instituto alemão também, que existe há mais de 100 anos, que a VDE rege toda a engenharia que é feita na Alemanha, e eles fazem como instituto também, autónomo, e não ligado ao Estado, não é? Portanto, é um instituto privado, faz medições e certificados para o mercado. E nós ganhamos, então, com o nosso sistema Biolux, 3 estrelas, que é o número máximo de estrelas que se pode ganhar na VDE, como eu falei brincando, é como ter 3 estrelas Michelin nos restaurantes, né? Porque eles verificaram, de facto, não só o design do sistema, a facilidade de instalação, mas também o algoritmo que nós temos implementado no sistema, e medição também ativa de um sistema operando em situação real. Então, com isso, ganhamos então essas 3 estrelas da VDE, que foi um prémio muito aguardado, e ficámos também muito felizes com essa atribuição. Muito bacana mesmo. Então, assim... no fundo, só para dizer, um escritório que esteja equipado com esse sistema ganha também automaticamente todos estes galardões, né? Então, se você tiver um escritório, uma sala de reuniões com o sistema Biolux, vai ter também uma sala onde tem o German Design Award, o Red Dot Award e 3 estrelas VDE. Então, é também valoriza a instalação, né? Ainda vale ainda mais por causa do benefício para os colaboradores, para os funcionários que estão trabalhando no espaço. Isso é incrível, né? Óbvio. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre um case que foi a primeira instalação na Alemanha, numa associação de artesãos, onde tinham estudantes de engenharia elétrica, né, que foram desafiados a não só instalar os nossos materiais do sistema Biolux, né, mas também acompanhar todo esse projeto e mensurar o que eles sentem com isso depois de instalados, né? Nuno, conta para a gente um pouco desse case. Certo, este case veio para nós com interesse já próprio desta
instituição, claro, que se localiza em Schleswig. Schleswig é uma região da Alemanha, acima de Hamburgo. Então, é bastante longe de Munique, mas, claro, nós tivemos bastante interesse também de acompanhar tudo o que foi feito lá, porque foi um dos primeiros cases. E esse case foi bastante interessante porque foi feito com os próprios alunos dessa instituição. Então, eles próprios ajudaram a fazer a instalação, a retirar o sistema tradicional de iluminação que tinham lá instalar e instalaram também esse sistema. E depois da instalação tiveram, claro, e têm até hoje a oportunidade de beneficiar deste sistema em atuação. E os resultados foram incríveis. Então, todo mundo, claro, porque estava a instalar também, super motivado, também em saber como isso os ia afetar de forma positiva. E os resultados dos questionários foram muito interessantes e, sem dúvida nenhuma, revelam que o sistema funciona e eles, além de terem mais produtividade, têm também uma situação melhor de humor quando estão lá. Atenção e é sempre complicado fazer uma medição porque de outros fatores mais emocionais, porque nós não somos só afetados por questões emocionais quando estamos trabalhando, certo, Paula? Durante o nosso dia a dia existem outros stresses na nossa vida, mas os alunos nos questionários revelaram de forma quase total que melhorou, de facto, grandemente o seu dia-a-dia, porque passam muitas horas neste instituto e a luz é um fator muito importante também, porque não estão no exterior, como eu falei normalmente, estão no interior e o melhor que nos podem dizer de um sistema é que nós nem notamos que ele lá está, certo? Nós somos influenciados por ele, mas não nos dá preocupações técnicas e nem nos dá preocupações sei lá, de termos luz entrar pelos olhos diretamente, que nos vai afetar dores de cabeça e tal. Quando o sistema existe, como existe a luz do sol e nós não nos preocupamos, quando um sistema existe que é artificial, ele simplesmente está lá e funciona. Exatamente. É o melhor feedback que nos podem dizer. Claro. E super simples. E aqui eles tiveram tanto na sala de aula, né, instalação, quanto nessa área onde eles têm os trabalhos mais manuais, né? Correto. Então, nessa área, por exemplo, normalmente o sistema até está em boost, que é para funcionar de uma forma a produzir mais atenção, produção mais de cortisol, mas, como eu disse, se nos aproximarmos do fim do dia, inevitavelmente o sistema vai começar a passar, mesmo que esteja em boost, na zona de mais ativação, ele vai diminuir a temperatura de cor até uma altura em que vai, de facto, a 2700 Kelvin para nos preparar, então, a irmos para casa e sermos desativados, então, desse cortisol e passarmos a ser ativados de uma melatonina que nos permite ter sono, no fundo, não é? E descansar. Muito bem. E eles aí, então, eles fizeram o retrofit de um sistema de iluminação com fluorescentes T8 para o sistema Biolux. Correto. Todas as zonas, tanto sala de aula como destas áreas de trabalho, foram instaladas com o sistema Biolux. E, como eu disse, funciona perfeitamente, sala a sala, certo? Com uma unidade de controle a funcionar até um máximo de 20 luminárias. Não tiveram qualquer problema de instalar o sistema e dizer, não, mas precisávamos que tivesse mais luminárias acopladas a uma unidade de controle. Se houvesse essa necessidade, poderiam sempre colocar 2 unidades de controle numa sala muito grande, por exemplo, mas nem houve essa necessidade. Entendi. Já o sistema está realmente ajustado aí para esse formato padrão que a gente vem usando. Então, tá bom. Conta um pouco para a gente, então, Nuno, aonde você sugere para cada uma das cenas que nós temos aí no sistema Biolux, e que tipo de atividades deveriam ser feitas assim? Pronto. Então, como eu estava falando, essa luz natural. O que é a luz natural? Ele vai funcionar com um algoritmo perfeito. Ou seja,
é a melhor modo do botão, da unidade de controle, porque ele vai se adequar com a curva exatamente à luz do dia. E outra situação importante que eu não falei ainda, Paula, é que quando você instala essa unidade de controle, essa instalação vai ser geograficamente adaptada, ou seja, a curva de luz do dia vai se adaptar à situação geográfica onde ela é instalada. Então, se ela for instalada, por exemplo, em São Paulo, ela vai saber, primeiro, onde está, que está em São Paulo, e vai saber, claro, qual é o dia e qual é o dia do mês, vai saber exatamente a data. E vai adequar o funcionamento da curva de acordo com o nascer do sol e o pôr do sol desse dia. Que é diferente se estiver em São Paulo ou se estiver no Nordeste ou se estiver na Antártida, certo? Claro, então, claro. Ele vai adequar o número de horas que funciona o sistema de acordo com a posição geográfica. É muito importante também. E aqui, neste caso do natural, ele vai exatamente funcionar de acordo perfeito para se adequar a um dia normal, com as temperaturas de cor ajustadas de forma no algoritmo perfeito. Mas existem outras situações, e essa situação, por exemplo, está aqui num escritório e está a ver um colega a falar com outro, situação natural. Certo? Corriqueira, exatamente. E Nuno, essa questão então, do ajuste de hora, ele é automático no aplicativo, não é isso? É muito simples, você faz isso uma vez... Na unidade de controle, você coloca no natural, se você nunca mais mexer na unidade de controle, ele vai ficar sempre nesse natural. E como eu disse, é preferível sempre, ou a maior parte do tempo, ele estar em natural, para ter o efeito máximo desta iluminação. Claro. Mas, em certas situações, quando é necessário um foco maior, por exemplo, uma pequena reunião num think tank, então, onde estão algumas pessoas reunidas e é preciso algum foco, pode colocar em modo de focos, ela vai ajustar, então, a intensidade de luz e a temperatura de cor um pouco mais acima, para você ter mais atenção. Tá certo. Muito facilmente, uma luz mais azul. Não é feito pelo aplicativo, como eu falei. A única forma de interagir com o sistema Biolux é através da unidade de controle que está na parede. Alguém se tem que levantar e ir à unidade de controle. Mas nós também verificamos que isso é muito benéfico, porque todo mundo sabe onde ela está e o ser humano ainda é muito tátil, né? Gosta de ter a noção que está controlando algo. Claro, claro. Nesta situação, por exemplo, já não é uma situação normal de trabalho, alguém está mostrando algo, até pode ser uma coisa pessoal, certo? Apesar de estarem no seu local de trabalho, um coffee break, então pode colocar em criativo, ou então estarem a fazer mesmo algum trabalho criativo, por exemplo, fazendo um brainstorming com a equipa, onde é necessário um fluir de ideias, mas não estarmos com uma luz muito azulada nessa hora do dia. Certo, mais quente aqui, né? E aqui é o máximo de atenção, não é isso? Claro, aqui está pode ser o chefe a falar, né? Explicar algo ou a apresentação a um cliente. Então, nós queremos que as pessoas todas na reunião, vocês veem que estão todos a olhar para muito a tela, atento. Certo? E tem que estar todo mundo atento. Então, a luz vai ajudar também com uma elevada intensidade lumínica de lux, e também com uma temperatura de cor um pouco mais elevada do que seria o normal no modo natural. Me lembro na live de você ter comentado daquelas reuniões logo após o almoço, que também isso ajuda a gente a estar mais em estado de alerta, né, Nuno? Também. Então, todo mundo tem este biorritmo, todo mundo tem um relógio interno, certo, Paula? Ninguém pode dizer, eu sou uma pessoa que depois do almoço, com a barriga cheia, não vou ter não me vai afetar psicologicamente e biologicamente. Não vou ter uma situação de mais sonolência. Claro que todo mundo tem isso. Claro, não é? Claro. Então, de uma forma de combatermos um pouco isso é colocar então no bolso durante algum tempo. Depois o nosso corpo adequa, produz o cortisol e vamos funcionando então melhor durante o dia. Como beber um pouco de café também ajuda, não é? Muito bem. Muito bem. Então, tá bom. Fazendo uma alusão, então, com o hospital, por exemplo, também num quarto de hospital, você pode ter o ambiente, assim, mais quente, deixar mais tranquilo, mas a hora que chega um médico que tem algum tipo de atividade ou que a enfermeira vai fazer algum procedimento, você troca, né?
Eu acho que isso também Claro, até funciona dessa forma. para mostrar ao paciente que agora vamos fazer uma intervenção, não é? Que vamos medir algo. Então, Claro, o paciente também tem que ter essa noção que houve uma alteração da cena, não é? certo. Então, tudo isso ajuda, porque é uma luz dinâmica. A luz ajuda também a profissionais mostrarem de forma, vamos dizer, sutil, né? Uhum, Que houve uma alteração no ambiente. Mas claro, outra, eu queria também referir um fator muito importante. Todas essas alterações de luz, de intensidade e de temperatura de cor são feitas no algoritmo de uma forma muito lenta, certo? E certo. por que isso é importante? Que é para, quando você muda o botão, por exemplo, de relax para boost, você não ter um degrau, certo? Estão Entendi. a ver, ok, eu estava em 2700 Kelvin, vou passar a 6000 Kelvin, e isso é feito de uma forma muito agressiva. Não, o sistema vai demorar algum tempo a adequar até chegar ao boost. E mesmo o funcionamento da curva ao longo do dia, mesmo que você esteja sempre na posição natural, você nem nota, não nota nada que, não nota de forma consciente. O inconsciente vai notar, claro, o seu corpo vai notar, mas de forma Claro. consciente não vai notar que há uma transição de intensidade e de temperatura de cor. E isso é muito importante. Então, o sistema é bem homogéneo, é mesmo, funciona em curva e não funciona em degraus, em patamares. Perfeito. Nuno, a gente está chegando ao fim, então, aqui essa última cena, então, onde a gente tem, por exemplo, no momento que você já tem que estar se preparando para voltar para casa, no fim do Claro. dia, para o seu corpo já se preparar para esse momento de fora da luz do dia, dos ambientes externos, não é isso? Claro, exatamente. Aí, como está vendo, está numa janela, já está de noite, né? Então, normalmente, o ser humano, na pré-história, vamos dizer, não estaria com luz, a não ser que tivesse fogo, não é? Que é uma luz amarela também. Então, não estaria Aham. exposto à luz. Mas estamos numa situação onde a pessoa está ainda trabalhando e ela já não está fazendo nada importante, certo? Está só, talvez, assinando os papéis finais e preparando o dia seguinte. E ela pode, nesta situação, colocar, então, em modo relax, que lhe vai baixar ainda mais a temperatura de cor, para já preparar a sua ida para casa. E em casa também tem que acompanhar esta situação de luz do escritório. Então, a Certo. casa também tem que estar preparada, já agora, não no sistema Biolux, mas com luz, com temperatura de cor na ordem dos 2700 Kelvin, 3000 Kelvin, Perfeito. e não chegar a casa e, vamos dizer, matar tudo o que fez no escritório. Entendi, perfeito. Bom, não é à toa, então, que esse sistema recebeu tantos prêmios. É uma situação incrível, com muita ciência, muita tecnologia através desse algoritmo, mas de uma forma de utilização muito prática, sem fios. Eu acho que isso é a grande questão do sistema Biolux, né, para a iluminação centrada no ser humano. Achei incrível. Agradecemos muito de novo você ter podido fazer esse vídeo com a Muito gente, obrigado, porque agora a Paulo. gente conseguiu completar todo o raciocínio, né, para poder fazer essa apresentação, e a gente tem todas as informações para começar a ter nossos primeiros projetos com o sistema Biolux no Brasil. Certo, Paulo. E já agora, falando do projeto, claro que vocês aí, depois, quando apresentarem o sistema e falarem com os arquitetos e com os light planners e com os designers de iluminação, vocês vão referir isso tudo. Mas eu queria falar já agora só de uma parte importante. Um projeto de iluminação é projetado para um escritório. O projeto é feito para você ter 500 lux na área de trabalho, certo, Paula? 500 lux Certo. num escritório normal. Se você não tiver num escritório de arquitetura, desenho, vai ter que ter mais lux, vai ter que ter cerca de 1000 lux, mas num escritório normal é 500. Mas o projeto para um sistema Biolux é feito de forma diferente. Porquê? Porque você, em certas alturas do dia, vai ter que ter mais intensidade luminosa do que o normal para o sistema funcionar. Então, o projeto é feito para 1000 a 1200 lux, ok? Então, você vai ter, no fundo, que instalar mais luminárias do que o normal numa sala para o sistema se poder adequar e funcionar de forma perfeita. Mas vocês, claro, que vão ter todas essas tabelas e vão providenciar toda essa parte técnica no Brasil para que todo mundo possa fazer um projeto correto com o nosso sistema Biolux.
Ótimo, Nuno, muito obrigada. Pessoal, quem Não, quiser muito saber obrigado a mais você. informações, então, nós temos o vídeo de instalação e os nossos folders e o e-book desse sistema todo disponível também no nosso Instagram, tá bom? Muito obrigada, Nuno, um prazer falar com você. Obrigado a Tchau, todos tchau. também e obrigado, Paula. Bom domingo. Tchau. Obrigada para você Até também. mais. Tchau, Nuno. Obrigado.